Estamos aqui nessa tarde com Gustavo Freire. Agora também um abraço aí para as redes sociais que nos acompanham aí em todo o Brasil. A gente falava, Gustavo, um pouquinho da tua formação, né? Você estudou nos Estados Unidos, foi isso? Fala Sim. um pouquinho dessa história. Eu não costumo falar de mim mesmo, mas quando é perguntado a gente tem essa liberdade para falar, né, Jean? Obrigado pela pergunta. Em 1994, na verdade em 1990, final de 93, havia um primo meu que tinha ido estudar nos Estados Unidos e aí eu já tinha ido aos Estados Unidos em 91, numa excursão lá para Disney, aquelas coisas. Eu fiquei encantado com o país e no final de 93 eu tinha que tomar uma decisão na minha vida, porque eu jogava nas categorias de base do Asa de Arapiraca e tinha alguns times de futebol do Brasil que queriam que eu fizesse teste, né? Vitória, Bahia, São Paulo, Palmeiras e muito empresário naquela época, só que o futebol naquela época não dava esses holofotes que dá hoje. E o meu pai na época, eu falava, pai, eu quero ir lá para São Paulo fazer o teste. Ele falou, não, futebol é coisa de... Aí falava aquelas palavras lá. E aí eu tive que tomar uma decisão. Eu descobri que nos Estados Unidos eles ofereciam bolsa de estudos, né, para quem fosse bem nos esportes, no futebol. Então segui esse caminho, fiz o ensino médio, fiz 3 anos no ensino médio lá nos Estados Unidos e depois ganhei a bolsa de estudos para estudar lá. Então lá eu morei nas cidades de Knoxville, que fica ali no Tennessee, 3 anos. Knoxville, que fica no estado do Tennessee. Tennessee é onde fica o Memphis, a cidade do Elvis Presley lá, né? Aquela região ali. De lá eu fui estudar ali em Springfield, cidade dos Simpsons. Acho que... Não sei se o seu filho... O João deve saber. O João já assistiu os Simpsons. Aí eu fui estudar a cidade dos Simpsons lá. Passei 4 anos jogando futebol pela universidade. E depois que eu me formei, eu decidi empreender, buscar oportunidades em Miami. Já estava 7 anos e meio no frio. Falei, é hora de ir para Miami. E fui a Miami em busca de emprego. Foi na época que era 2001, que teve os atentados lá, as Torres Gêmeas. Então as leis imigratórias endureceram muito naquela época. Eu estava com um problema de saúde, então comecei minha carreira executiva nos Estados Unidos, mas decidi voltar para o Brasil para cuidar da saúde. Eu passei praticamente o ano de 2002 inteiro cuidando da minha saúde. E você é da área de futebol também, você sabe. Hoje eu não sei como é que está a situação, deve estar. Pubalgia, eles devem estar mais atualizados, já, os americanos, os médicos, mas na época, isso eu falo com orgulho, os nossos fisioterapeutas e também, assim como os nossos médicos, né, davam show de bola em todo mundo, né, os médicos da área esportiva. Né? E isso a gente vê nos noticiários direto. Você vê, hoje eu soube que o Paris Saint-Germain contratou o fisioterapeuta do Ronaldo Fenômeno, está indo para o Paris Saint-Germain. E quem me tratou da pubalgia no Brasil foi o Rodrigo Lasmar, que é médico da Federação Brasileira lá em Belo Horizonte. Sim, médico do Atlético Mineiro. Isso. E ele me colocou para ser tratado como Ricardo Carneiro, fisioterapeuta na época do Atlético Mineiro. Então, essa é a minha história lá nos Estados Unidos. Sou muito grato àquele país pela educação que me proporcionou e sempre o reverencio, sempre vou lá anualmente para fazer atualização, em função da gratidão e da saudade que dá também de ter morado lá e de ter muitos amigos lá também. Então eu retorno sempre lá, anualmente eu vou lá. E aqui, me diz, voltou para o Brasil, como é que foi a construção da nova história no Brasil? A gente vai todo um movimento lá, volta para o Brasil, como é que foi voltar para cá? Tem coisas que a gente não entende muito na hora que acontece, né? Que na minha cabeça, quando eu estava lá, não passava pela minha cabeça voltar para o Brasil, não passava pela minha cabeça. Só que a saúde é em primeiro lugar, né? Você tem que buscar sempre o bem-estar e a saúde, né? E aí eu decidi voltar para me tratar.
E aí fazia 4 anos já que eu não via nem meu pai nem minha mãe. Então eu vejo que o valor da família falou mais alto. Arapiraquenses. Sim, arapiraquenses. Só que estavam em Belo Horizonte quando eu retornei para o Brasil. Então eu voltei para Belo Horizonte e eu lembro muito bem chegando lá no aeroporto de Confins, 4 anos sem ver minha mãe. Desmontou, eu choro. Nossa, tanto eu quanto a minha mãe foi incrível aquela cena, nunca saiu da minha cabeça. Foi um movimento e emoções involuntárias, né? Incontroláveis. E foi um momento muito bonito assim da minha vida. E aí o valor da família falou mais alto. Comecei a minha carreira executiva lá em Belo Horizonte, onde eu comecei numa empresa de prestação de serviço nessa área de segurança, saúde e meio ambiente, ISO 9000, ISO 14000. Então eu rodava o país realizando auditorias, né? Auditorias em mineradoras, no estado do Pará, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, todos esses estados. E depois eu fui coordenador de operações para toda a América Latina, então eu coordenava os escritórios do Brasil, do Peru e do Chile para essa empresa. E aí, Jean, em 2003, 28 de 2003, eu retornei para Alagoas. Então, ó, de 98 a 2000, passei 5 anos sem vir a Alagoas, né? 5 anos e meio, mais ou menos. 5 anos e meio sem pisar em Alagoas. E aí eu voltei para Arapiraca e fui pro... Eu nunca gostei de música sertaneja, mas hoje eu adoro música sertaneja, tá, minha gente? Muito bom música sertaneja. Fui pro show do Zezé de Camargo e Luciano e lá encontrei Luna, minha esposa. Sua esposa. 28 de dezembro de 2003. Aí o amor pegou você e vai ficar então, no Brasil. Você falou outro valor importante para mim. Primeiro valor, o valor da família. Isso. Me fez ficar aqui. E o segundo valor, o valor do amor. Então, não me passava pela minha cabeça voltar, retornar, né, dos Estados Unidos para cá, muito menos de Minas para Alagoas. E aí aconteceu, em 2006 eu retornei para Alagoas, e aí eu fiz um trabalho na Araforros. Depois de 2008 a 2010 fui para o Senai, Alagoas, lá na Casa da Indústria, em Maceió. E desde 2010 eu recebi um convite do Grupo Coringa, presto serviço para o Grupo Coringa desde essa época de 2010. E a minha carreira de coach começou em 2013. Puxa, você que... Quer falar mais? Só dar uma parte. Eu sei que é muito hoje colocado o tema do coach no Brasil, ganhou uma dimensão muito grande. Mas acredito que ainda tem pessoas que não entendem. Muitas vezes as pessoas... O que é coach? O que seria o coach? Para a turma entender mais ou menos o profissional coach. O coaching, para quem está ouvindo pela primeira vez, é uma metodologia, um processo que visa colocar o coach, ou seja, o cliente, em um processo criativo através de várias ciências. Nós usamos filosofia, neurociência, sociologia, administração, mas principalmente as perguntas poderosas, que são essas perguntas que eu digo sempre que é uma chave que nós usamos para abrir a mente das pessoas, né? As perguntas são as respostas. Quer ajudar alguém a crescer? Faça as perguntas. Não diga às pessoas o que elas querem. Faça as perguntas. É por isso que e aí as pessoas perguntam, mas isso é moda, isso virou moda? Bom, essa moda existe desde 1974. Então é algo que vem de 1974 já. Aí é um debate longo com relação à data que vem. Por quê? Segundo nós do Ocidente, ou seja, Estados Unidos, América Latina, acredita-se que a primeira literatura relacionada ao coaching foi o livro The Inner Game of Tennis, que é o jogo interno do tênis, do Tim of Galloway. Quando você conversa com as pessoas que fizeram formação em coaching ontológico, como o nosso amigo Marcos Erize, há indícios de que o coaching já existia há
centenas de anos atrás em outros países, como Índia e outros lugares. Tá. Então, assim, para o Ocidente, nós estamos no Ocidente. Vamos dizer que é desde 1974. Mas se você se aprofundar mais na história, o curioso disso, Jean, é que quando eu li o livro The Inner Game of Tennis, do Tim of Galloway, que é considerado o papa do coaching no Ocidente, logo no prefácio lá dele, logo nos agradecimentos, ele faz um grande agradecimento a Maharaj. Maharaj por tudo que o Maharaj ensinou para ele, tudo que o Maharaj propiciou, por tudo que Maharaj foi para a vida dele. Ele deve a vida dele a Maharaj. Aí eu fui investigar quem é Maharaj. E Maharaj é um guru indiano. Aí você vê a conexão das pessoas que falam que o coaching vem muito antes de 1974. Então, respondendo às pessoas, o coaching é um processo que visa resultados, soluções de problemas e desenvolvimento pessoal e profissional. E, acima de tudo, desenvolvimento humano. E de uma forma rápida. Quem tem coaches hoje no mundo? Quem são as pessoas famosas que têm coach? O Bill Gates, que é o presidente da Microsoft, o Eric Schmidt, que é o presidente da... Rapaz, o Eric Schmidt é do Google, e tem a pessoa do Jeff Bezos, que é do Amazon. Todas essas pessoas têm um coach. Na linguagem popular, o coach é aquela pessoa que vai fazer as perguntas que você não está preparado para ouvir, que vai tirar você da zona de conforto. Então, fazer com que você possa despertar para algo. Esse é o trabalho de um coach. Interessante. Okay? Aí você fez a formação de coach, veio... 2013, em 2012, eu fui, como eu estava prestando serviço para o Grupo Coringa, ainda estou, eu ficava muito curioso para saber o que de fato poderia trazer desenvolvimento para as pessoas, né? Porque essa parte de contratação, recrutamento, a gente já entendia, mas eu queria saber como é que eu faço para desenvolver as pessoas. Em 2012 eu participei de um congresso de recursos humanos lá em Atlanta, nos Estados Unidos, e eu perguntando aos americanos o que é que eles faziam lá, e 90% dos gestores de recursos humanos lá já falavam que o que funcionava lá era coaching. 90% das empresas americanas utilizam coaching no dia a dia. Eu falei, caramba, então vou buscar isso no Brasil. E aí no final de 2013 eu comecei essa minha jornada de formações. E desde o início de 2015, janeiro de 2015, eu também involuntariamente abri meu escritório aqui em Arapiraca. Então, 2015, 2016, 2017, 3 anos e meio já de escritório, trabalhando com coaching, ajudando empresários, executivos e médicos também aqui na nossa região. É importante. É isso? Esse é o trabalho que a gente faz aqui nas horas vagas, né, nessa área de coaching já. Então é algo que realmente vem para desenvolver pessoas, né? Cada vez mais ajudar, acho que é algo que complementa muito, né, Gustavo? E aí é um tema que a gente traz hoje, né? A questão da gestão do tempo, né? E o que isso interfere muitas vezes na saúde do indivíduo. Eu amei quando eu, por um lado, médico, entender um pouquinho da gestão do tempo e você linkar tanta coisa que isso acaba aí trazendo para a nossa saúde. O que seria a gestão do tempo para a turma aí que está nos ouvindo, nos vendo aí? Ok. Bom, eu tenho um jargão que eu desenvolvi, que eu falo sempre do check-in e do check-out. Né? Imagine que você tem um hotel. Imagine o melhor hotel que você já foi, o melhor hotel que você queira ir na sua vida. Eu não sei qual é. Você tem ele em mente agora? Eu já fui em alguns hotéis bem legais. Qual é o melhor hotel que você já foi na sua vida? Eu acredito, não sei se foi com o Asa, se foi em São Paulo, não lembro o nome, mas fui em muitos hotéis bem legais. Tá. Vamos imaginar o Pratagi aqui em Alagoas, que é um hotel que eu gosto muito ali, o resort. Imagine que você é dono do hotel. Obviamente, para você gerir bem o seu hotel, você precisa fazer check-in no seu hotel, ou seja, você precisa estar lá, organizar as coisas. Então eu sempre digo que existem pessoas que fazem check-in nas suas vidas e existem pessoas que fazem check-out. Elas estão o tempo inteiro
cuidando de coisas que não tem nada a ver com o objetivo delas. Na verdade, a maioria das pessoas, elas nem sabem o que elas querem para a vida. Na verdade, a maioria das pessoas, elas sabem o que elas não querem. Elas não querem passar por dificuldades financeiras, elas não querem passar por adoecer, não querem passar por problema de relacionamento, elas não querem ter estresse, elas não querem. Mas, se você perguntar o que é que elas querem, muitas pessoas, você já ouviu alguém para dizer que diz que eu quero qualquer coisa. Mas o que é qualquer coisa? Ali, ó, levantou o dedo. Pois é, mas o que é qualquer coisa? Né? Quando você joga qualquer coisa para o universo ou para Deus, imagine a cabeça de Deus. Você que é crente, nós que somos crentes em Deus, Deus vai colocar a mão na cabeça. Jesus amado. O que essa turma quer aí? O que é qualquer coisa? O que esse pessoal quer qualquer coisa? Peraí, como é que eu vou ajudar essas pessoas? Então, bem antes da gestão do tempo, queridos ouvintes, é importante que todo mundo faça um trabalho inicial de autoconhecimento para definir o que você quer da vida. Você tem que saber o que é que você quer para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos, né? Porque a nossa passagem aqui, a nossa vida é passageira. Então você tem que saber como é que você quer viver, né? E existem pesquisas, né, Gustavo, que falam que essas pessoas que têm, né, essa claridade, né, onde quer chegar, chegam mesmo, né? Quem tem clareza, chega onde quer chegar, né? E eu lembro, eu falo isso com muito orgulho, você quando você passou pelo processo de coaching, e vocês que estão nos assistindo nas redes sociais e também estão nos ouvindo, tudo que o Jean vem realizando hoje, ele através de um pequeno empurrãozinho meu, né, provocando ele, eu disse, mas o que é que você quer? E ele foi, o Jean... Quem imaginaria que estaríamos aqui hoje? O Jean foi desenvolvendo, foi colocando no papel e foi concretizando as coisas, né? E é muito interessante essa questão da visão, né? De você saber. Mas assim, nós podemos compartilhar algumas ferramentas de gestão do tempo quando você achar interessante eu compartilhar. Não sei se agora é o momento. Pode ficar à vontade. Ok. Aqui, fica à vontade. Muito bem. Compartilhando alguns conceitos de gestão do tempo. A primeira coisa, para você gerenciar bem o seu tempo, você precisa ter agenda, tá? É importante que você tenha uma agenda, é importante que você faça check-in na sua vida, seja à noite, seja no final de semana. Normalmente eu faço de manhã e apenas 20 dias, logo quando você acorda, quando você chega no trabalho, abra a agenda, pega uma canetinha e vai colocando as coisas mais importantes para você fazer ao longo do dia. Isso é uma parte da agenda que eu faço. A segunda parte, muitas vezes você colocou assuntos para frente, mas as pessoas não deram retorno. Então coloca lá na agenda quem são aquelas pessoas que não te deram retorno e que precisam te dar retorno. Mais uma tarefa. Depois coloca lá para você alcançar os seus objetivos, para quem que você precisa ligar. Quem são as pessoas que você precisa ligar para você conseguir aqueles seus objetivos. Então isso é uma forma de você ter uma missão do dia, uma missão da semana, uma missão do mês, uma missão anual, para que você não saia dos trilhos. E aí, quem está nos ouvindo pode estar se questionando talvez, mas é realmente importante fazer agenda? Bom, se você não tem agenda, você vai ficar à mercê do quê? Do tempo. Porque as pessoas vão ligar para você, você tem... Vão criar agenda, né? As pessoas vão criar a sua agenda. E aí não é o que você quer. É, na verdade, o que o mundo está querendo de você, o que as pessoas estão querendo de você. Quando você bloqueia a sua agenda, você começa a dar os passos para a sua clareza, para o seu objetivo. Isso é muito comum, Gustavo. Eu percebo isso até no lar, em casa. Às vezes quando você sai, aí vem aquela demanda. É muito comum, tem que fazer isso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Então acaba deixando você já sai meio estressado de casa. Então por quê? Porque se você tem um norte, você pode dizer, olha, vamos ver aqui um grau de impacto, isso aqui eu vou resolver em tal hora, isso aqui eu vou resolver. Porque senão, se você não tem, você vai resolver tudo aquilo ali, o que precisa ser feito, né? Fica lá. Isso é importante. E aí o que é que acontece? Existe um conceito da ISO 9000
que é, Jean, o PDCA. Planejar, o D está em inglês, né, mas o D significa do, que é fazer, o C é o check, que é o verificar, e o A é o agir. Planejar, fazer, verificar, agir. Muitas pessoas não planejam. Então, como elas não têm agenda, elas ficam à mercê da agenda das outras pessoas. Exatamente. E aí elas estão ali. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É assim que a vida está acontecendo. Muitas pessoas planejam, mas não executam. E aí o que é que acontece quando você planeja e não executa? O João está fazendo frustração. Brincadeiras ali. Certo. Frustração. Quando você planeja e você não executa, aí você pode ter um sentimento de frustração. Isso pode levar até a depressão mesmo. De não estar saindo do lugar. Pode levar até a depressão. Eu conheço várias pessoas que são deprimidas, Gustavo, por conta disso mesmo. Pois é. E aí o que é que acontece, Jean? Muitas vezes essa pessoa pode estar com alguma crença limitante. Né? Alguma coisa aconteceu na vida dela, na história dela, que está tendo uma programaçãozinha na cabeça dela dizendo: você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Você fala, mas não faz. E é importante fazer um trabalho de desenvolvimento humano ou autoconhecimento para você identificar essas crenças e poder controlar essas crenças, né? Vencer essas crenças. Então muitas pessoas planejam e não executam. Aí muitas pessoas planejam, executam, mas esquecem de medir os resultados, verificar os resultados. E é muito importante verificar resultados, sejam eles positivos ou negativos, você teve um resultado. Toda vez que você executa, você vai ter um resultado positivo ou negativo. E por que é importante isso? Para você tirar as lições aprendidas daquilo que você fez. Aprender com as situações. O que é que eu posso melhorar, o que é que não foi legal, o que é que funcionou bem, qual é o feedback da pessoa. E você hoje é um exemplo com relação a isso. Você fez o seu evento Papo de Saúde lá na comedoria, ligou para mim no dia seguinte, ligou para várias pessoas. Gustavo, como é que foi? Faltou alguma coisa? Eu quero que você seja o mais sincero possível. A avaliação para a gente poder sempre estar melhorando. Isso é medir resultado. E aí existe um quarto tipo de pessoas que elas planejam, executam, medem, e aí se vê que o resultado não foi bom, elas param no tempo. Elas desistem. Pois é. A crítica, né? Não saber muitas vezes ouvir crítica, não receber algo, um comentário. Isso dificulta muito e gera também frustração, pode gerar doença também. Pois é. Então, a gestão do tempo, o que eu recomendo para as pessoas é que primeiro elas façam um diagnóstico sobre como que está o gerenciamento do tempo delas. Porque o tempo pode ser dividido em 3 esferas. Antes de você entrar, Gustavo, deixa eu mandar só um abraço para a turma que está nos acompanhando aqui. Jean Vital entrou aí conosco. Alcino Ferreira, boa tarde, doutor Jean. Cada dia o seu programa está cada vez melhor. Evandro Farias, a turma aí que fez IFT conosco. Aparecida Maria, Moisés, grandes profissionais. Neide Neves, é muita gente aqui. Carlos Fernandes, olá, boa tarde. Bom programa, parabéns. Franco Henrique, Elisiana Buquerque, Fábio Vieira, Adjane, João Paulo, Luciano Santos lá em Brasília. A turma aí, a Mauri Clemente, doutor Mauri, muita gente aqui que está aí participando conosco, né? E muitos outros aí. Show de bola. Adriano, um abraço para todo mundo aí. Muito bom. Então assim, você que não sabe como que está, às vezes você não sabe como é que está a sua gestão do tempo. Então, Gustavo, como é que eu faço para medir, como é que eu faço para saber como é que está a minha gestão do tempo? Se ela está boa, se está ruim. Então é importante a gente fazer um diagnóstico. Então existem 3 esferas do tempo com relação ao tempo. A primeira esfera é a esfera do importante. Isso. Importantes são aquelas coisas que foram planejadas, mas ainda não foram executadas. Importantes são aquelas coisas que são importantes para você de acordo com os seus valores. Importantes são aquelas coisas que você precisa começar a fazer antes que elas se tornem, e aí vem a segunda esfera, que é a esfera da urgência. Urgência é aquilo que tem que fazer mais rápido. A esfera da urgência é porque o tempo já passou da hora. Ou o negócio já está atrasado, você tem que fazer.
é hora de você entrar em campo. E Tem que aí o fazer. sapato aperta, hein? Que quando Já chega na virou- urgência, meu amigo. Aí, Exatamente. E existe a terceira esfera, que é a esfera chamada esfera circunstancial. O que é circunstancial? Imagine você atua na área médica, mas você tem os seus objetivos também no seu campo de Nos outros, palestra, isso, desenvolvimento humano, nas outras situações. desenvolvimento empresarial e você tem que fazer algumas ações ao longo dessa jornada. E aí você fica apenas focado na área médica, você começa a esquecer um pouco dessa área. O que é que acontece? Daqui a pouco as coisas vão ficar urgentes para você, né? Então é importante sempre a gente estar cumprindo a nossa agenda. O circunstancial é você fazer tudo aquilo que não leva a você a lugar nenhum. Então, por exemplo, de vez em quando a gente fica no besteirol, né? Olha rede social, se você olhar a rede social, por exemplo, você é um palestrante também, olhar a rede social Tem que alimentar, tem que aprender, ver, exatamente. né, o uso que você vai fazer da coisa. Aí tá alinhado com o seu objetivo. Agora, mas tem pessoas que passam o dia todo... tem pessoas que passam o dia todo olhando stories de 1000 pessoas, só stories. E aí, o Hermi quer fazer uma pergunta, Hermi? Hermi, Você olhou aqui para o João, por quê? Você olhou para o João? Não, era pra câmera, eu tô falando com o pessoal. É a forma do uso, aqui. né, Gustavo? Porque às vezes você perde o tempo todo em algo que não vai nutrir os teus sonhos. Seria... Exatamente, e tem muita coisa nos telefones, né, dos smartphones, que tem a ver com os nossos sonhos, né? Hoje nós vendemos muito pelo telefone, né? Nós nos posicionamos, vendemos conteúdo, vendemos a nossa imagem. Tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa boa. Então depende da decisão que você vai escolher tomar ali, né, naquele momento. Mas circunstancial pode ser também fazer qualquer coisa que não está alinhado com o seu objetivo. Mas aí surge a pergunta, qual é a porcentagem ideal na esfera do importante, na esfera do urgente e na esfera circunstancial? Quando você olha números de excelência nos Estados Unidos, né, em países de primeiro mundo, normalmente quem tem excelência na gestão do tempo passa de 70% na esfera do planejamento, que é a esfera do importante. Planejar. Passa-se 20% na esfera da urgência, ou seja, algumas coisas você não vai conseguir atender o prazo, você vai correr Existem coisas realmente que estão fora do padrão. Exatamente. E 10% na esfera do circunstancial. Já existem outros estudos que olham o que é considerado excelência no nosso Brasil. E aí, no Brasil, veja, nos Estados Unidos é 70, 20 e 10. 70 importante, 20 urgente, 10 circunstancial. No Brasil, 50% de planejamento, 50% importante, já é considerado excelência. 30% na esfera do urgente ainda é tolerável no Brasil. E 20% na esfera do circunstancial. Mas isso... se você olhar os costumes dos dois países, né, comparando esses dois países, você vê que tem muitas pessoas que falam o americano é frio, ou o europeu é frio. Na verdade, esses países de primeiro mundo, não é que eles são frios, eles são reservados, mas eles são muito objetivos. E no Brasil não, você sabe que no Brasil, antes de você entrar numa conversa, tem que perguntar como é que está isso, como é que está aquilo, você tem que fazer todo um arrudeio, não é isso? Para você chegar no assunto de fato que você vai tratar. Então, Estados Unidos 70% importante, 20% urgente, 10% circunstancial. No Brasil, 50% importante, 30% urgente, 20% circunstancial é aceito como excelência. Como é que você faz para fazer esse diagnóstico? Manda um e-mail aqui para o Jean Rafael. Qual é o teu e-mail, Jean? Porque tem dois, né? Tem o... Ou pode ser na sua rede social. Comenta aí. Comenta na rede social. Comenta na rede social do Jean, aqui na live no Facebook. Qual é a página, Jean? Facebook? Jean Rafael. Jean Rafael, Jean com J, vai lá no Facebook do Jean. Coloca lá, eu quero a ferramenta de diagnóstico
da gestão do tempo. Eu quero a ferramenta. E deixa o e-mail, né, para você manter enviado. Isso, quero a ferramenta e deixa o teu e-mail que nós enviamos essa ferramenta para você fazer o seu diagnóstico da gestão do tempo. Deixa o e-mail Ok? Acredito que a gente tem que partir, como na medicina, você tem que fazer o diagnóstico da situação, para saber para onde vai. O link que a gente poderia fazer, Gustavo, eu acredito que Vamos fazer sim. o tempo, né, e hoje o que está acontecendo muito. Né, as pessoas sempre dizem que se tivesse 40 horas o dia ainda era pouco. Nós temos 24 horas. É interessante Isso essa... deixa a gente angustiado, a gente deixa sempre... Isso vai adoecendo, né? Isso vai... Isso é interessante que você está compartilhando conosco, Jean. E para quem está nos ouvindo, é fundamental vocês prestarem atenção aos seus discursos, né? A tua programação, porque normalmente o que você fala para os outros e para você mesmo é o que vai acontecer na tua vida. Se tu fala que a coisa vai dar certo, a tendência é dar certo. Se tu fala que vai dar errado, a coisa pode dar errado. E aí eu vejo muitas pessoas com esses jargões que, a meu ver, são perigosos. Por exemplo, e aí, gente, como é que estão as coisas? Correria danada. Quer dizer, e falar que está numa correria danada, como é que você se sente estando numa correria? Eu me sinto angustiado, sem tempo. O corpo físico vai ser... Pois é, por quê? Porque você está programando aquilo. Que às vezes você não tenha... às vezes você se organizou, planejou, bloqueou a agenda, mas você... às vezes você pergunta, mas o que é que eu posso dizer? Não, eu estou bem produtivo. Estou bem produtivo é muito melhor do que você dizer que está na correria, né? Tem gente que fala que está correndo atrás. Olha a mensagem que tu está mandando para o teu subconsciente. Você está sempre correndo atrás. Eu estou correndo atrás. Estou correndo atrás. Meu amigo, quando é que você vai correr na frente dos outros? Você sempre vai correr atrás? Então é importante começar a tomar cuidado e prestar atenção no nosso discurso. Mudar essa programação. Forma de alimentação, porque isso vai, né, em algum momento. Isso vai influenciar. Mas o link que eu faço para a saúde, respondendo a tua pergunta, e eu respondo isso fazendo uma pergunta aos nossos ouvintes. Vocês que estão interagindo aí nas redes sociais, no Facebook com o Jean Rafael, com o Dr. Jean Rafael, responda a seguinte pergunta. Como que você se sente quando você tem coisas atrasadas para entregar? Como que você se sente quando... Já passou o prazo. Já passou o prazo e a pessoa está te cobrando. Qual é o sentimento que você tem? Como é que você se sente? Ou quando chegou na porta, a bilheteria esgotou. Aí não tem mais... Exatamente. Chegou atrasado para a consulta, chegou atrasado para o evento. Como é que você se sente chegando atrasado no evento? Tem 200 pessoas no auditório e você entra e todo mundo para olhar para você. Como é que você se sente? Eu vou dar um depoimento, eu vou dar esse depoimento pessoal, tá? Que aí cada um faz a sua análise. Aham. Cara, com o tempo eu comecei a perceber. Às vezes eu tinha que ir para Maceió resolver algum problema. E quando você sai atrasado, a viagem, minha nossa senhora, é totalmente diferente. Sim. E quando eu saía, muitas vezes com um prazo de 1 hora de antecedência, eu me programava e dizia, não, 1 hora, porque pode ter uma paralisação, pode ter um problema no carro, uma coisa ou outra. Você vai olhando passar, vai olhando assim a natureza, quando lhe permite na vertical ou na frente. É totalmente diferente a viagem, é bem mais tranquilo, o corpo responde de uma forma mais tranquila. Até quando eu chegava, quando você vai atrasado, quando você chega o corpo, é aquela angústia, parece que e quer correr mais, é complicado. Eu, sinceramente, são respostas que eu comecei a perceber que deixa você durante o dia jururu. E uma grande maioria das vezes, você sai atrasado para um determinado local, o trânsito não colabora. Já perceberam isso? Você vai... Mas é porque você internamente você já está querendo passar tudo. E algo tem empecilho para você, né, poder reduzir. É um link que o corpo responde mesmo, porque aí vem um monte de hormônio, um bocado de coisa lá que deixa você, não tem como correr. Eu vejo esse tema que você trouxe, Jean. O Jean fez o convite para mim vir aqui semana passada e eu achei muito pertinente esse tema com relação à gestão do tempo, porque às vezes a gente
negligencia a gestão do tempo, às vezes a gente não quer lidar com isso, mas o tempo é a única coisa que ele não é estático, né? O tempo está sempre passando. O tempo sempre passa. E nós começamos, né, Gustavo, com uma coisa interessante e até eu queria deixar essa mensagem também para as pessoas. Você me deu R$1 milhão para comprar 1 minuto do dia de ontem. Exatamente. Passou, meu. Depois passa. É por isso que eu costumo dizer que o tempo é uma das coisas mais importantes, mais preciosas que nós temos, que passou. Aquele lá você não vai conseguir mais não. Tempo é Deus, né? O tempo literalmente é Deus. Com o tempo você faz o que você quer da sua vida, né? Mas aí muitas pessoas também, aí quando a gente parte para aquelas pessoas que não executam o que planejaram, muitas delas têm a crença que é a seguinte: eu até planejei, mas eu sou interrompido o tempo inteiro. E aí a pergunta que o coach faz normalmente é: você é interrompido ou você se permite ser interrompido? E quando você não se permite ser interrompido, você não será interrompido. Mas o pessoal não para de mandar mensagem no WhatsApp. Onde é que está escrito na legislação que você é obrigado a responder na mesma hora o WhatsApp? Né? Que você tem que dar o feedback na mesma hora. E nós dois, como a gente já se conhece há muito tempo, e agora mais depois do coaching e dessa nossa parceria, muitas vezes o Jean liga para mim, eu não posso atender, muitas vezes eu ligo para ele e não atende. Mas 2 dias depois, quando a gente conversa, tá tudo normal. Nós somos adultos o suficiente, não leva nada, ninguém leva um lado pro lado pessoal, porque sabe que um ou outro estava ocupado. Mas existem pessoas que às vezes ligam, mas você não responde as mensagens. Eu estava operando. Como é que vai responder? Mas como você não... Eu estava operando. Você queria que eu deixasse lá, tirasse a luva, deixasse fazer Não tem condições. Mas é a ansiedade, a coisa das respostas. Realmente é algo que a tecnologia é fantástica, mas tem algumas coisas que realmente, se a gente não souber dosar... E eu quero usar pessoas que estão nos ouvindo e assistindo aí na live no Facebook, Jean Rafael aí no Facebook. Eu quero usar essa resposta do Jean, eu estou operando, para você usar como metáfora para a sua vida diária, para os seus objetivos. Se você quer passar no concurso e alguém te liga e você está estudando, eu estou operando. Coloca na tua cabeça que tu está operando. Você está operando ali para passar no concurso. Coloca isso na tua cabeça. É que uma vez que você atende, você está começando a se sabotar. E você coloca o seu sonho de lado para viver o sonho do outro. Tá? Então, você está estudando, tome uma decisão na sua vida. Seja lá qual for o que você quer fazer, tome uma decisão. E decisão é cortar fora toda e outra qualquer possibilidade. Isso é uma decisão verdadeira. Decisão não é, eu acho que eu vou estudar hoje. Eu acho que... É uma dúvida, né? Eu vou tentar estudar. Não existe isso, não existe o achar ou tentar. O que existe é fazer ou não fazer. Ou você faz, ou você não faz. Tá? Eu vou ver como é que vai ser o dia. Olha o discurso novamente. Esse vou ver, você já está dizendo para você mesmo que você provavelmente não vai fazer. Não existe o vou ver. Eu acho engraçado aqui na nossa cidade, de vez em quando, aí a gente conversa rapidinho e daqui a pouco, vamos marcar pra gente conversar. Bora? Rapaz, eu tô livre na quarta-feira, diga aí a hora. 5 anos, tem algumas pessoas aí, inclusive que nos acompanham na rede social, 5 anos que eu estou esperando. Recebo mensagem no link no Facebook, vamos marcar. 5 anos eu estou esperando para sentar realmente. E aí eu pergunto para vocês que falam, o que é vamos marcar? Porque assim, se o vamos marcar, depois do vamos marcar, não tem quando que está marcado, não vai acontecer, vai ficar sempre no vamos marcar. Né? Então é importante você principalmente vocês que são, encontra os amigos, o pessoal fala, vamos marcar, você dá o sinal positivo, vamos, bora, eu posso, e aí você já abre o seu calendário e você diz quando que você pode. Se a pessoa não se comprometer com a resposta é porque, na verdade, ela falou por falar. E isso realmente é um vício terrível, porque
a nível de credibilidade a coisa vai, né? Você vai estar com um amigo, vamos marcar, beleza. E fica essa coisa e fica uma mensagem meio esquisita, né, Jean? Gustavo, a conversa, como eu digo, flui naturalmente, né? Quando a gente está aqui Foi maravilhoso. no assunto. Está sendo maravilhoso. Chegamos aí no limite do nosso horário, mas eu queria deixar o espaço para você fazer as considerações finais, né? E a gente encerrar esse bate-papo, porque esgotamos o horário aqui. Não é mesmo? Segundo a neurociência, nós conseguimos fixar mais as coisas quando a gente revisa o conhecimento. A gente consegue fixar até 80% do conhecimento que nos foi passado quando a gente revisa. Então, deixa eu fazer uma revisão em 30 segundos. Nós falamos hoje sobre PDCA, planejar, fazer, verificar e agir, uma ferramenta da ISO 9000 para a gestão do tempo. Falamos que gestão do tempo tem a ver com tomada de decisão. Muitas vezes as pessoas não querem gerenciar o tempo porque elas não sabem o que elas querem para a vida delas. É importante, antes de você determinar o que você quer, fazer um diagnóstico para saber onde que você está com relação ao tempo. Existem 3 esferas do tempo: a importante, a urgente e a circunstancial. É importante você saber onde que você se encontra com relação a isso. Quer fazer o diagnóstico de forma gratuita? Entra aqui no Facebook do Jean Rafael, coloca lá nos comentários: eu quero a ferramenta de gestão do tempo, deixa o teu e-mail e a gente envia para vocês. Bom, revisão em 30 segundos. Jean. Eu só agradeço a você, Gustavo, pela sua participação, né? E aqui no Papo de Saúde, e trouxe aí esses esclarecimentos que realmente eu acho pertinentes, né, para que a gente vivencia hoje no dia a dia. E gratidão mesmo, por tudo. Isso eu estou aqui hoje também, é um dos nossos mentores, é aqueles que impulsionam a gente, né, para que a gente possa materializar os nossos sonhos. E isso foi bem legal aí nessa caminhada. Só gratidão mesmo. Obrigado também e espero estar aqui em breve na Pajuçara, nessa casa querida. Herme? Amanhã. Amanhã. Um abraço, pessoal.